Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, na nossa aula de português, hoje, dia 19 de maio de 2021, 19/5, né? Hoje, quarta-feira, vocês vão escrever a data completa no caderno de português. Vocês já fizeram, né, a leitura do texto, Minhas Férias. Agora nós vamos fazer novamente para responder as questões, lá na página 84, tá? Número 1. Vocês vão retirar do texto Minhas Férias 3 palavras com 2 S's, S no início da palavra, S com som de Z e S depois de consoante, viu, pessoal? Não é antes de consoante, é depois, tá bom? Número 2. As palavras pai, mãe, irmã, cachorro, cobra, edifício, barraca, peixe e piscina são adjetivos, substantivos, artigos ou pronomes. Lembrando que adjetivos são palavras que dão qualidade ao substantivo. Substantivo são aquelas palavras que dão nome às coisas, animais, plantas, né? Objetos, sentimentos, lembram? Artigos é o que indica quantidade e o gênero, né? O masculino, a feminino. Pronomes são palavrinhas que substituem os substantivos, não é assim? E aí, qual vocês acham que é? Número 3. Retire do texto Minhas Férias 3 palavras diferentes da atividade anterior, essa daqui, né? E que são substantivos. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão retirar 3 palavras que são substantivos, tá bom? Número 4. Após a leitura do texto Minhas Férias, que outro título você daria a ele? E aí você escreva aí no caderno, tá? 5. Este texto apresenta um narrador personagem, ou seja, aquele que participa da história, ou um narrador observador, aquele que somente narra a história. O que é um narrador personagem? É aquele que conta, narra e participa do enredo, ou seja, da história. Ao mesmo tempo em que ele conta, demonstra também sua cota de envolvimento com a trama, geralmente narrada em primeira pessoa. O que quer dizer isso? Quando eu fui pescar, quando eu fui viajar, né? Eu estou falando de mim, estou falando eu. Isto é primeira pessoa. Narrador observador. É aquele que apenas se limita a descrever os fatos sem se envolver com eles. A narrativa acontece na terceira pessoa. Fulano foi à casa de sua avó. Fulano fez brincadeiras no jardim. Então, em momento algum, sou eu, né? É outra pessoa, tá bom? Vamos lá para o livro? Nas atividades de ontem, né, vocês leram esse texto lá na página 82, né, Minhas Férias. Vocês circularam, né, alguns pronomes e agora vocês vão retirar as palavrinhas conforme tá lá no caderno, né? E agora nós vamos lá para a página 84. Aqui na página 84, vocês vão responder as questões. 2. Responda. Quem são os personagens dessa história? Essa sobre as minhas férias, quem são os personagens? Número 3. Compare as semelhanças e as diferenças entre os textos Calvin e Haroldo e Minhas Férias, marcando com um X nas características de cada um. É um conto? Calvin ou Haroldo, o que vocês acham? É um conto? Ou Minhas Férias que é um conto? E aí vocês vão fazer um X, tá? É uma HQ? O que é uma HQ? História em quadrinho. Qual dos dois que é história em quadrinhos? Contam uma história? Qual dos dois que conta uma história? E aí vocês vão fazer um X, tá? O tema é acampamento em família. Qual dos dois é esse tema? A narrador. Qual dos dois que há um narrador? A história é narrada com ilustrações e falas em balões. Qual dos dois? Calvin e Haroldo ou Minhas Férias? A história é narrada apenas com palavras. Qual dos dois? É só marcar um X, tá, gente? Na história, quem mais se diverte é o pai. Qual dos dois? Na história, quem mais se diverte é o menino. E aí, qual dos dois? Número 4. O narrador é aquele que conta a história.
No conto Minhas Férias, o narrador é uma criança, Luiz Fernando Veríssimo, ou um adulto? O que vocês acham? Façam um X no que vocês acham que é, tá bom? 5. O narrador pode ou não participar da história como personagem. O narrador do conto Minhas Férias é narrador-personagem ou narrador-observador? O que vocês acham? Façam as atividades, tirem as fotos e me enviem. Um grande beijo e até a próxima aula!